Tá gostando do programa Sertão Inovador? Muitos temas, muitos conteúdos. Estamos na edição 11, já é a 11ª edição, é a 11ª semana dos nossos encontros aqui de aprendizado, de tirar dúvidas, de melhoria. Acredito que se você também estiver acompanhando, você vai aprender bastante com todos nós. Você tem problema, meu amigo? Qual é o seu problema? Você tem problema? A gente faz sempre essa pergunta lá na incubadora, porque toda empresa, quando surge, até hoje eu não vi essa regra mudar. Quando alguém cria um negócio, quando alguém cria uma empresa, é sempre para resolver algum problema. E nós, seres humanos, somos produtores de problemas, mas também o Criador também nos deu a capacidade de encontrar soluções para os problemas que a gente cria. Claro, aqueles problemas que estão na nossa área. Tem problemas macros, problemas maiores, que aí você tem que pedir ajuda a quem pode resolver. Mas na sua profissão, no seu dia a dia, você deve passar por várias situações e aí às vezes você não sabe muito o que fazer, né? Fica naquela dúvida. Hoje nós estamos iniciando uma chamada revolução da inteligência artificial. E ela tem sido tratada não como uma internet que chegou, não. É tipo invenção do fogo, meu amigo. Que muda tudo, que sai mudando uma série de coisas. E, de fato, a inteligência artificial está aí, está trazendo algumas respostas. Só que, às vezes, ela, como o pessoal da área fala, às vezes ela fica alucinando, dá umas respostas meio sem pé nem cabeça. Então, nós, seres humanos, ainda seremos muito úteis, porque nós temos o maior computador, o mais potente que até hoje ninguém conseguiu copiar. O Criador nos deu um cérebro para pensar, mas o pensamento ele precisa de um gatilho, e o gatilho é a dúvida, é a pergunta. Por quê? E como é que eu faço? Essas perguntas, elas também são gatilhos da inovação que nós temos falado aqui tantas vezes. É na hora que eu me pergunto, que eu me questiono, que eu começo a buscar coisas novas. Se eu paro de perguntar, sabe o que acontece? Eu me acomodo. Você já viu uma pessoa que não pergunta mais nada? Deve estar dentro de uma rede, doente, em algum lugar que já parou. Porque qualquer pessoa viva, ela ainda vai continuar se questionando, procurando encontrar soluções, procurar caminhos novos. Dentro desses temas que a gente tem trazido, tem um que recorrente sempre a gente traz para cá, é na área imobiliária, na área de compra de imóvel, na hora de venda, na hora de locação, na hora de resolver situações. E a gente quer trazer sempre aqui, na medida do possível, e também já aqui passo para você a fala, até o microfone. Você que acompanha a gente pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok, Sertão.inovador. Você tem alguma dúvida na área imobiliária? Manda pra gente. Pode entrar lá no direct, fazer a pergunta que a gente traz para alguém que tem conhecimento nessa área, a quem aqui eu já agradeço. Mais uma vez está conosco, que é o Jansen. Obrigado, Radamés. Estamos juntos, né? É uma frase que muita gente diz, mas literalmente estamos juntos e estamos aqui para poder tirar a dúvida de pessoas, de intenções, projetos, o que depender do nosso conhecimento, que Deus vai proporcionando ao longo de tanto tempo, a gente está aqui para colaborar. Muito bom. Jansen, uma vez eu lendo o livro do Robert Kiyosaki, ele escreveu um livro que foi muito famoso, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Isso. E lá, uma das passagens, alguém perguntava assim para ele. Porque a história é um pouco interessante, porque não vamos aprofundar dela, mas vou pegar só o caso aqui específico dessa área de quem trabalha com imobiliária, né? Nessa área de imóveis, de casas, terrenos. E ele admirava muito um pai de um amigo dele lá, um vizinho, que próspero e tal, e ele olhava o pai dele não tinha tido muita prosperidade. E por quê? Vocês moraram juntos, mesma rua, estudaram junto, aprenderam tudo junto, e um progredeiro começou a perguntar. Ele fez uma pergunta: se eu fosse investir, qual seria uma dica que você daria para eu investir? Aí eu me lembro que lá no livro ele diz assim: rapaz, tem investimento de alto risco, tem investimento moderado, tem investimento de baixo risco. Aí tem que primeiro fazer aquela análise, né, para saber qual é o perfil do investidor. Mas eu diria para você que faça o seguinte: invista. Se você está no planeta Terra, qual é a coisa mais valiosa da Terra? Aí ele parou assim,
Ele disse, a terra. Então investe em terrenos, começa a desenvolver a capacidade de olhar para o futuro, chega no bairro, começa a olhar terrenos. E, pô, esse terreno, a terra é a coisa mais valiosa do planeta Terra. Comece a pensar nisso como um empreendedor que olha para terrenos, visualizando esse bairro, será que ele tem perspectiva, não tem? E ele fala um pouco disso, que o início dos investimentos dele foi nessa área imobiliária, nessa área de comprar terreno, e foi quando ele começou a desenvolver suas primeiras habilidades de investidor, porque quando a pessoa fala assim, nos Estados Unidos principalmente, é investidor, aí vem logo Bolsa de Valores. No Brasil também já está um pouco, né, pensamos nisso, mas investir não é só isso, investir também é nessa área de terreno. E aí, nesta área, tem muita dúvida, tem muitas questões legais, questões no nosso país, tem questão de herança. Recentemente eu passei por uma situação dessa, não na minha casa, mas alguém veio me procurar pedindo ajuda, porque ninguém entendia nada e era todo mundo querendo o seu pedaço, mas querendo o seu pedaço conforme sua própria regra que achava que era. Não, porque papai, eu vivi mais tempo com papai, você foi embora. Sabe aquelas coisas de família, onde entra o lado emocional. E quando se fala de negócio, o emocional influencia, mas tem norma, tem lei, tem regra, como é que funciona isso. Então, nessa área tem muitas dúvidas. E eu aqui, enquanto eu falei, talvez aqui já tenha um bocado de coisa, e a gente vem surgindo. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, é o seguinte, quero comprar um imóvel, preparo meu dinheirinho, vou ali e comprei meu imóvel. E financiei, e aí eu pergunto, tem custo a mais do que isso? Tem mais custo envolvido na aquisição do imóvel? Ajuda aí, clareia um pouquinho dessa área. Veja bem, depois que você adquire o imóvel, seja ele sem ser por financiamento ou por financiamento, você teve um custo de aquisição. Esses custos de aquisição é de quem normalmente está adquirindo, né? São imposto de transmissão, que é pago, ITBI, né? Ou ITIV, como alguns chamam, que é o imposto de transmissão sobre bens imóveis, ou o imposto de transmissão intervivos, é a mesma coisa. É um imposto que normalmente é cobrado um percentual em média de 2% sobre o valor do imóvel, você recolhe para a prefeitura, como se fosse um imposto transmitindo o imóvel de quem era para quem você que está adquirindo. Então, isso é uma despesa de aquisição. A outra despesa de aquisição é justamente a lavratura e o registro do documento que vai lhe dar o direito de propriedade sobre o imóvel. E normalmente esse documento, se for um financiamento, é um contrato próprio de financiamento bancário, se for através de um financiamento bancário, e esse contrato tem força de escritura, vai ser sua escritura. Não precisa depois você fazer uma escritura pública, você adquiriu o imóvel através de financiamento, aquele contrato já tem força de escritura, já representa o documento de título de propriedade seu. Se não for através de financiamento, é uma escritura pública de compra e venda registrada, você precisa registrar, não só lavrar, mas registrar esse documento no cartório competente de registro de imóvel local. E a despesa dessa documentação, normalmente, qual é? É a despesa da lavratura do registro. Se é um contrato, é uma despesa de lavratura, de anotação daquele contrato dentro do cartório com seu respectivo registro. Se é fora de financiamento, é a escritura pública de compra e venda que tem uma despesa de lavratura e tem uma despesa de registro. Então, as despesas de aquisição do imóvel, que eu estou aqui fazendo um parêntese, são imposto de transmissão, ITBI, ou ITIV, a despesa de lavratura e a despesa de registro. Uma vez isso feito, seja numa escritura pública ou num contrato de financiamento, você está ali com o título de propriedade do seu imóvel e pronto. A partir dali, você não vai mais ter despesa com aquele imóvel, a não ser a despesa do imposto anual. Certo. Se for um imóvel urbano, ele vai ter um imposto anual chamado IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Se for um imóvel rural, você vai ter um imposto de ITR, Imposto Territorial Rural. Todo ano você vai receber, depois que você registra toda essa documentação, você vai receber anualmente, com antecedência, aquele imposto para você pagar. Essa é a única despesa que você tem depois que você adquire o imóvel. Agora, despesas documentais, eu estou falando, mas despesas de manutenção. Se for um imóvel construído, você tem que estar sempre
fazendo aquela devida manutenção, para renovar a vida útil do imóvel, etc. Se for um terreno, você tem que ter muito cuidado com invasão, com algum problema, você tem que estar sempre demonstrando a sua posse. Se for um terreno, é melhor que você faça logo uma delimitação ali de área, cercando ele, ou seja, se for um imóvel rural, com uma cerca boa, ou então se for um imóvel urbano com um muro, ou se for a sua própria casa, você vai estar lá dentro mantendo a posse desse imóvel, não só o direito de propriedade que você já tem, através do documento de escritura ou contrato, como também a posse do imóvel que é resguardando, né, para que ninguém possa invadi-lo. Aproveitando esse tópico que você falou, porque quando você vai adquirir, a aquisição é a propriedade, mas às vezes você não usa, né? Você vai deixando ali, porque talvez não precisa, ou porque falta fazer alguma coisa, você vai ficando. Isso eu falo tanto para imóvel, mas às vezes eu queria puxar agora a questão de terrenos, porque a gente vive num déficit de agrário e tal, e eu me lembro lá num dos terrenos do meu avô, algum tempo atrás, houve uma iniciativa, um início de invasão. E agora você falando, eu entendo um dos porquês. Não tinha cerca. Não tinha uma delimitação até clara. Inclusive não tinha cerca porque não tinha uma delimitação clara. Me lembro que numa época tinha sido feito e houve uma confusão e tiraram porque é aqui, não, é ali, não, é aqui. E aí teve que fazer todo um processo de procurar fazer a documentação. Eu me lembro dessa situação. Então, quando você fala aqui dessa questão da delimitação, é porque não basta ter só a propriedade. Você pode ter problema depois se você perder a posse. Isso. Porque alguém ao entrar num terreno, não é porque ele entrou que ele é dono daquele terreno. Ele pode estar se apossando, né? De maneira indevida, Isso. provavelmente. Mas o título que me dá o direito, né, daquela propriedade não é eu estar em um lugar. Que chegou aqui agora, não, isso aqui é meu agora, por quê? Porque eu estou tomando posse. Eu sei que isso é uma área mais de direito, uma parte, mas nos clareia um pouquinho sobre isso aí, porque eu acho que quem aluga, às vezes, eu já escutei casos de pessoas que ficam lá na casa e dizem, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, e agora como é que fica, né? Essas questões. Um pouco mais do direito, mas nos ajuda aí. Veja bem, muita gente compra imóveis e, por ter seu título de propriedade, já acha que está resguardado, está seguro, que não vai perder nunca aquele imóvel e tal, e praticamente abandona, não se lembra mais dele, ou então sabe só que tem o documento e deixa para lá e não mantém a vigilância, não se mantém sempre visitando o imóvel, etc. E tal. O que é que acontece? Pessoas, às vezes, invadem. Isso acontece com frequência. Eles invadem, se for um terreno, por exemplo, muita gente invade esse imóvel, ele não delimitou, porque quando você delimita e faz uma cerca ou um muro, você já dá uma intenção de posse. Sim. Você já está dizendo, olha, isso é de alguém. Uhum. Então a invasão, quando ela vem às vezes, como a gente chama na química, por osmose. Então a água vem derramando, a invasão chega. Se existe um muro ou uma cerca ali delimitando um determinado terreno, eles não querem tanto problema, eles já vão espalhando para o outro lado e já vão invadindo outras coisas. Isso acontece muito no Brasil. Estou falando isso, não é para ninguém se apavorar, mas é uma realidade que nós vivemos, principalmente em áreas rurais e urbanizáveis, né? Então ela vem por osmose e se você cerca, você está mantendo ali uma posse, você está dando uma intenção de posse e aí você já evita muita coisa. Mas uma vez a pessoa entrando e invadindo, existe um tempo que ela está lá dentro. Quanto mais tempo ela ficar lá dentro, você passa a ter a posse daquele seu bem de forma precária. Cada vez mais essa posse vai ficando precária. O que é uma posse precária? É uma posse que você não tem tanta segurança nessa posse. Então o cidadão entra, se apossa, e se às vezes ele só planta, às vezes ele só usa para guardar alguma coisa, mas tem uns que começam a construir. Constrói imóvel lá dentro, e lá dentro ele começa a pagar conta de luz, conta de água, ele começa a pagar esses tributos, e ele vai adquirindo, ele começa um direito que isso aí começa a comprometer a
posse do real dono, do titular, do que tem o título de propriedade do imóvel. Tanto é que muita gente, quando passa 5 anos com a posse, cuidando, zelando, não fazendo coisas erradas ali dentro, mas de certa forma ele entrou erradamente ali, mas ele está vivendo uma vida saudável com a família dele, está criando, está construindo, está pagando os impostos dele e tal. Criou uma moradia lá e aí, a partir de um certo tempo, depois, por exemplo, de 5 anos... ele já pode começar a querer ter o direito de entrar com uso capião para poder requerer a posse daquele imóvel, se ele está pagando, se ele está vivendo honestamente dentro desse imóvel. E aí você que é o dono do terreno, tem escritura pública, você corre um sério risco de perder aquele imóvel para aquele cidadão. Primeiro porque ele está gerando... uma vida ali dentro, com recursos, com a família, ele está cuidando, está zelando, está tomando conta daquele local, dá-se a entender para a justiça que realmente ele não tem, o proprietário atual não tem mais aquele direito sobre aquele bem. E o juiz termina concedendo a posse para esse novo cidadão, e não só a posse, como também o direito de propriedade. Interessante isso. Infelizmente, uma isso área acontece do direito, muitas né, vezes, ou felizmente, não sei. Porque tem o direito de propriedade, né? O E o direito direito de privado, posse. né? Essa questão de você ter lá seu bem, mas como no nosso país nós temos também muito lado das chamadas funções sociais, e às vezes a função social ela acaba invadindo a propriedade privada, o direito social às vezes invade o direito privado. Exatamente. E o direito da maioria acaba às vezes... Então, a questão aí é fazer o que tem que ser feito, né? Fazer o dever de casa, cercar, delimitar. Para você ver, Radamés, um problema que nós temos ainda hoje é a questão dos imóveis adjudicados pela Caixa Econômica. Fale mais sobre isso, como é que é isso? Caixa Econômica, a pessoa compra o imóvel através de um financiamento bancário e paga um período menor ou maior, aquelas prestações, e de repente não tem mais condição de continuar pagando, não tem interesse de continuar pagando. E se torna inadimplente. O que é que acontece? A Caixa vai fazer suas cobranças, etc. e tal, o cidadão continua morando no imóvel sem pagar, e a Caixa ajuiza contra esse cidadão por conta do débito que ele tem para com ela. E aí, depois de um certo tempo, o processo tramita de certa forma que aquele imóvel passa a ser diretamente só do banco, da Caixa Econômica. A Caixa tem todos os trâmites jurídicos para isso, depois a Caixa adjudica aquele imóvel para si, e aí ela pode vender a terceiros. E ela passa a ofertar esse imóvel através das imobiliárias, dos corretores. Mesmo a pessoa lá dentro. Mesmo a pessoa lá dentro. Esse é o grande erro, o grande problema que nós entendemos que acontece. A pessoa está lá dentro, o mutuário está devendo, perdeu aquele imóvel juridicamente para o próprio banco. O banco tem o direito de vendê-lo, mas o banco não tira o cidadão para poder primeiro para vender. Diferente do sistema habitacional de outros países, como os Estados Unidos e outros, que o banco, além de tomar, ele despeja com muito maior rapidez aquele cidadão e aí disponibiliza o imóvel para a população comprar, para quem quiser ir, e por valores bem acessíveis, porque o imóvel adjudicado ele tem um valor bem mais acessível de compra, não só no valor total do preço, que é menor, como também na forma de pagamento, também é muito facilitado. Mas o cidadão aqui no Brasil, ele fica dentro do imóvel. E aí, de repente, as pessoas vão ao banco, a Caixa Econômica, por exemplo, eu não estou aqui criticando a Caixa é o maior incentivador de casa própria para a população brasileira, e com esse déficit habitacional imenso que nós temos, a Caixa incentiva demais, que ela não tem só um interesse econômico na venda, ela tem também um interesse social, ou seja, diminuir o déficit habitacional, proporcionar a casa própria para muita gente, dar a César o que é de César. Mas, infelizmente, o sistema
financeiro, o sistema habitacional nessa questão dos imóveis adjudicados precisa ser corrigido, precisa ser ajustado, precisa ser inovado. Por quê? Porque o cidadão lá dentro, quem é que vai comprar um imóvel adjudicado tendo uma pessoa lá dentro? Que às vezes é o próprio mutuário e às vezes não é mais nem aquele mutuário, porque ele reconhece que deve sair de lá. Sabe que o imóvel não é mais dele. Mas aí vem sim um invasor, um poceiro, e fica lá dentro, e aí começa a prejudicar a comercialização daquela unidade. Entendi. Infelizmente, isso acontece. Que pena, né? Porque isso dá uma confusão, isso dá um trabalho muito grande. Ok. Me tira uma dúvida aqui, Jean. Se eu vou comprar um imóvel, é melhor comprar direto? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo deve ter. É melhor comprar... eu passo na rua e vejo lá, à venda. Aí tem lá embaixo a imobiliária. Aí, às vezes, o brasileiro, alguém... Não o brasileiro porque é brasileiro, mas um brasileiro ou alguma pessoa passa ali e olha assim, rapaz, eu não vou comprar imobiliária não, eu acho que eu vou comprar logo o dono. É melhor comprar o dono, é melhor comprar uma imobiliária, tem diferença, você vai ficar só... Enfim, nos ajuda a compreender um pouquinho como é que essa dinâmica da compra... Quando eu comprei, a Francisco comprou a casa a Chico, e Francisco comprou a casa a uma imobiliária. Ou através de uma imobiliária. Ou através de uma imobiliária. Através de uma imobiliária. Tem alguma diferença? Veja bem. Relevante ou não relevante, enfim, só Veja para bem, entender. é importante. A pessoa passa pela cabeça que comprando direto ao dono vai comprar mais barato. Até é possível, se for comprar direto ao dono, talvez até tenha um desconto maior para isso aí. Mas é melhor você procurar comprar através de um corretor. Ou alugar também, né? Ou alugar também através de um corretor. Por quê? Depende muito também do corretor, depende também da imobiliária que está vendendo, porque tem corretores e tem imobiliárias que têm o conhecimento de toda a parte documental, os cuidados que precisa se ter, as certidões que precisam ser tiradas para poder dar segurança jurídica àquela transação. Então, tem corretores que sabem trabalhar. Se realmente esse imóvel estiver à venda por um corretor ou por uma imobiliária que saiba trabalhar, que tenha experiência, que tenha assessoria jurídica, que possa dar um suporte àquele comprador e ao vendedor também, principalmente, para ser feito um negócio limpo e certo, sem problemas, sem gerar problemas para depois, sem deixar margem, né? Resquício de coisas que não foram cuidadosamente analisadas antes para depois, a pessoa vai ter dissabores muito grandes depois. Vai aparecer de repente uma pessoa aí se dizendo dona daquele imóvel, porque não se foi tirada uma certidão negativa de ônus ou vintenária para saber de quem foi esse imóvel, quando ele foi passando de dono para dono e tal, se está totalmente limpo, se as certidões que saíram foram certidões legítimas, né? Não estou dizendo que você tem certidão ilegítima, mas, por exemplo, você tem uma certidão negativa com efeito positivo, ou vice-versa. Quer dizer, o bom é aquela certidão que o débito, ou qualquer débito que o imóvel tenha, está totalmente liquidado, está pago. Às vezes, a pessoa fez um parcelamento de uma dívida junto à prefeitura ou junto ao Estado, está adimplente, mas para transferência de imóvel é necessário que aqueles débitos estejam totalmente quitados. Porque se tiver ainda em processo de pagamento, embora esteja adimplente, mas quando se transfere um imóvel desse, não é nem para o cartório transferir, mas às vezes até se faz uma transferência, a pessoa estando adimplente. E isso não é bom, porque de repente, na hora que ficar inadimplente com aquelas parcelas vindouras, esse imóvel pode ser, quem sabe, embargado novamente, aquela escritura pode ser, às vezes, até anulada. Então, é interessante que você procure um corretor que tenha conhecimento sobre qual a documentação necessária para se fazer uma venda tranquila, segura e gerar paz em todo o processo. Até porque isso não é uma coisa que você vende por R$100, né? Os valores são altos, são valores expressivos. Aí um erro ali é sempre um prejuízo. Eu digo muito assim, imóvel não imóvel é um valor alto. É diferente de você vender uma caneta e você vender uma casa, né? Eu sei que caneta tem seu valor, se vende no volume, etc. e tal, mas uma casa ou um prédio demanda um desembolso bem maior, onde exige que a pessoa que está comprando tenha um suporte para assim o fazer,
né? E que quem está recebendo também passou muito tempo para construir aquele imóvel, né? Juntou muito dinheiro, né? Eu estou falando de classe média e mais baixa também, que as pessoas com muito tempo se programam para poder construir, comprar, e na hora que vende aquele único bem que tem, é um bem de um valor alto. Então precisa ter muito cuidado, porque um erro pode ser muito difícil de ser reparado. Desgaste, né, rapaz? Muito, que dá muito. Desgaste que dá, e são coisas que também demoram, né? Não se resolve assim numa ligação, tem um processo, né? Tem todo um... E vai e volta, vai para cartório, vai não sei para onde, dependendo. Então, é aquela história, o barato sai caro nessa hora se você não quer fazer a coisa da maneira... fechando todas as pontas, todas as brechas, né? E aí um bom corretor, uma empresa, ela vai saber fazer isso. Resumindo, um bom corretor é muito melhor você comprar através dele do que você comprar diretamente ao proprietário. Não é nem que o proprietário tenha má intenção de fazer alguma coisa errada, mas às vezes ele não tem o devido conhecimento, né, de alguns pontos, que isso aí, de certa forma, pode vir a prejudicar depois tanto a ele como aquele que está comprando. Beleza. Tem mais pergunta ainda? Posso fazer mais uma? Pode. Eu trabalho na universidade fazendo apoiando jovens que querem colocar uma empresa, assim, querem desenvolver um projeto de empreendedorismo. E a gente criou lá dentro da incubadora uma avaliação de empresa. Como é que a gente avalia aquela empresa? Porque às vezes você tem projetos muito interessantes, mas no momento, às vezes, ele não tem muito valor. Mas o que a pessoa descobriu tem um valor para o futuro muito grande. Porque ele descobriu uma coisa nova, ele descobriu um negócio novo aí que, por ser novo, às vezes ninguém sabe direito nem como é que se mensura. A gente tem lá alguns modelos de avaliação de negócios. A empresa lá tem 1 ano, está começando, como é que eu avalio a empresa? Como é que eu avalio uma casa? Como é que a gente avalia um terreno? Como é que é essa questão de avaliar um imóvel? Como é que é feita uma avaliação de um imóvel? Veja bem, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela apresenta, através da NBR, das normas brasileiras, elas apresentam métodos avaliatórios para que o profissional credenciado para avaliação tem. É científico isso aí, é metodológico. Então, existem métodos avaliatórios que são expostos para aqueles que são credenciados para avaliar. São corretores, são engenheiros, arquitetos, né? São pessoas, são profissionais credenciados que podem avaliar e opinar sobre o valor de imóveis, né? Existem limitações, né? O corretor, ele pode avaliar imóveis até uma certa... tem uma limitação para ele. Financeira? É extensão? Não, é uma limitação de conhecimento básico. O corretor, por exemplo, ele pode avaliar qualquer tipo de terreno, seja rural ou urbano, algumas construções que não são muito altas, térreo, primeiro andar, mais ou menos, até segundo e tal. Mas quando parte para um prédio maior, quando parte para um imóvel bem mais atípico, né, e completo, aí já tem que entrar a figura do engenheiro civil. Certo. Que já estudou cálculos inferenciais, e aí ele pode adotar os métodos mais adequados para se chegar ao valor. Mas existem vários métodos que o corretor trabalha, que é o meu caso. Eu também tenho uma empresa de avaliação, eu e meu filho, que é engenheiro civil. Então, lá na Mobília, nós somos completos, nós temos avaliação, fazemos de todo nível e somos credenciados nacionalmente. Nós temos o CNAE, Cadastro Nacional dos Avaliadores de Imóveis. Então, a Mobília, ela pode avaliar imóveis em todo o Brasil. Para você ter uma ideia, a gente avalia alguns imóveis do Café Santa Clara, do Grupo Três Corações, e que só não tem aqui na região, tem no Brasil todo. Sim. Por quê? Porque nós temos competência para isso. Mas veja bem, existem métodos avaliatórios para se avaliar um terreno, uma casa, um prédio. Vai depender de finalidade, vai depender de uma série de fatores. Esses métodos são vários. Método comparativo de dados de mercado, método do custo da renda, né, método do involutivo, método evolutivo. São vários métodos científicos que nos dão subsídios para que a gente possa chegar a um valor de mercado daquele bem. Certo. Eu gosto muito, muito, muito do método involutivo, que eu avalio muito a propriedade rural,
e propriedades urbanas também, áreas glebas boas urbanas, que são áreas passíveis de loteamento, de condomínios, que é o que acontece muito, né? O cidadão tem uma área ali, já está na área urbana, porque a cidade vai crescendo, Radamés. Os loteamentos, isso é em todo o mundo. Eu vou dizer uma coisa aqui que não só acontece em Mossoró, nem no Brasil, no mundo todo. A cidade começa a crescer com os empreendimentos que vão sendo lançados, né? A cidade tem uma zona urbana e tem uma zona urbanizável, que é um perímetro mais abrangente, e tem uma zona rural. Todo município tem isso, seja brasileiro ou estrangeiro. E aí, essa área urbana já está povoada. Você não vê grandes glebas. Se a cidade quer crescer, ela precisa urbanizar aquela periferia dessa área urbana. Entendi. Como? Lançando loteamentos, condomínios, etc. O que acontece, né? Não é? O que acontece em todo canto. E dentro desses condomínios que vão sendo vendidos, pessoas vão construindo suas casas, vão povoando, e ali já se passa a tornar urbano. Aí lá vem a área maior, rural, que passa a ser urbanizável. E assim vai crescendo. Quando isso começa a acontecer, a gente vai tendo um cadastro de números, de valores, de metro quadrado por região. A cidade praticamente é zoneada, é toda zoneada. Mas essas áreas que eu gosto muito de avaliar, que são as áreas também de loteamentos, áreas urbanas, a pessoa quer dizer, essa gleba aqui, Jansen, eu tenho esse terreno aqui ao lado aqui de Mossoró que dá para um loteamento, um condomínio excelente. A gente já utiliza o método involutivo. Certo. A gente projeta hipoteticamente dentro daquela área urbanizável, daquela área que pode ser loteada ou ser feito um condomínio, a gente projeta hipoteticamente um loteamento ali dentro. Dali a gente chega a uma quantidade de lotes pelo padrão construtivo, pelo Código de Obras do município, pela lei de parcelamento, do solo, a gente encontra quantos lotes caberiam ali dentro, já tirando as áreas verdes, institucionais e tudo. E a gente chega a quantidade de lotes, chega a ser um VGV, que é o volume geral de venda, se hipoteticamente o loteamento estivesse completo, e vai lá, um lote desse vai valer 50 mil, deu 1.000 lotes, deu 50 vezes 1.000, etc e tal, e aí você vai evoluindo o processo, tirando toda a despesa de desmatamento, de documentação, de tudo, e vai diminuindo aquele VGV até chegar ao valor da gleba nua. Aí você tem o valor do bem do imóvel. Esse é um método chamado involutivo. O outro é o comparativo de dados de mercado, que é muito usado por todos, tanto engenheiros como arquitetos. É o mais usado, inclusive. Esse é o mais usado. Até o cidadão de bem em casa, ele pode fazer até uma avaliação do imóvel dele. Eu estou dando uma dica aqui. Você mesmo, você pega assim na sua região aí, você quer avaliar seu terreno num determinado bairro onde você mora, você pega vários terrenos, pelo menos umas 8 ou 10 amostras de terrenos que estão sendo vendidos na região através da internet, de colegas e tudo e tal, e aí você faz uma média aritmética do valor do metro quadrado, dividindo o valor desses terrenos pela área que existe do imóvel, do terreno. Aí você pega o valor do metro quadrado por área construída, por valor real por metro quadrado. E daí você faz a média aritmética e aí depois você tem que fazer uma médiazinha ponderada para tirar as discrepâncias diante de uma formulazinha que tem, que um corretor pode lhe ajudar tranquilamente. E aí você acha a média ponderada e multiplica essa média ponderada pela área do seu terreno, você vai ter exatamente esse valor. Esse método comparativo de dados é muito utilizado pela população. E tem outros métodos evolutivos, onde você primeiro avalia o terreno onde o imóvel está construído, depois que você avalia esse terreno, você avalia a edificação que tem dentro desse terreno, pelo custo de reprodução depreciada. Então você soma o valor do custo de reprodução depreciada com o valor do terreno que foi calculado, avaliado à parte, você soma os dois e faz um agregado ou um desagregadozinho, dependendo de alguns fatores de acesso, localização, de ajustes, né? Do que é que tem vizinho, quais são as benfeitorias ao lado e tal. E aí você chega a seu valor do imóvel. Olha, avaliação é uma coisa que eu sou apaixonado, porque você pode avaliar um bem imóvel, Radamés, por 2 ou 3 tipos de método.
Aí quando eu faço um e eu vejo que cabe outro método, eu faço outro. Aí quando você vê que chega-se quase aos mesmos valores, você vibra com isso, porque a gente vê o poder que a ciência tem, o experimento que já foi feito e tudo isso aí. É muito bonita a avaliação. Então é interessante que você saiba avaliar seu bem para que você não faça um mau negócio. Procure um corretor que entenda, que saiba avaliar o imóvel quando você for vender ou quando você for comprar também, para ver se você está fazendo um bom negócio. Porque muitas vezes seu dinheiro tão suado, você bota num negócio que você está pagando bem mais do que o que vale. Puxa vida. Rapaz. Não é bom. Ou então você está vendendo um imóvel e vende pelo mais barato, muito mais barato do que o que ele vale. Depois você fica com aquilo no coração e sua esposa às vezes depois descobre e não vai dar certo. Eu acho que nós vamos ter em algum momento. Vamos trazer aqui alguns temas para a gente falar na parte. Porque tem um lado emocional em tudo. E tudo tem um lado emocional. E comprar casa é uma das coisas mais emocionais que tem. Né? Pessoas assim, quem casa quer casa. O casa é sonho. Tem uma série de adjetivos quando se fala de uma casa que está nessa seara emocional, emotiva. E eu me lembro de um caso, mais uns 2 anos atrás, mais ou menos, de uma casa em um condomínio aqui na cidade, não vou dizer o nome, mas um condomínio aqui na cidade, bem dito, bem valorizado e tal. E chegou lá no condomínio onde eu moro, chegou dentro do grupo, uma das moradoras lá do condomínio onde eu moro, mandou gente, casa à venda. Essa casa, qualquer coisa, me procura e tal. E aí ela mandou um videozinho, né, da casa. Rapaz, a casa linda, um negócio assim que você ficava com essa casa já pronta, inclusive, dentro do condomínio, uma série de fatores assim muito maravilhosos. E o preço da casa, eu não era da área, né, mas você olhava assim, rapaz, só isso? Aí dá aquela história de, rapaz, a coisa quando é muito barato, você fica desconfiado. Eu só fiquei desconfiado. Mas você não sabe também das coisas. Pode ser que o dono tá indo embora, é questão de herança, tá querendo se livrar, você nunca sabe às vezes. E aí eu vi, aí entrei no site, fui pesquisar, olhei a casa, porque quando a minha esposa viu, ficou logo encantada com a cozinha, olha só. Ela viu a cozinha, achou que aquela cozinha, de tudo da casa, que ela gostou mais da cozinha. Já não gostei tanto da cozinha. Já gostei mais da frente da casa, gostei do espaço que ela tinha de lado, que eu fiquei pensando já um negócio por menina ali e tal. Cada um olha de um jeito, né? Cada um olha com filtro do que tem. Isso. E ela, dá uma olhadinha, porque a gente pode vender a nossa aqui do condomínio e dá para entrar lá e tal, e vamos dar um upgrade e tal. Aí eu, tá bom, deixa eu dar uma olhada, deixa uma pesquisada. Mas aí eu não sou da área, né? Eu não sou da área. Só que lá dentro do condomínio tem um colega que estava fazendo uma obra lá dentro. Ele é construtor, ele estava construindo. Aí eu peguei as fotos e mandei para ele, dá uma olhada aí do condomínio que eu sei que você está aí dentro. Dá uma olhada nessa casa, para mim, só para você me dar o relatório técnico. Você entra, vê se... Tem alguma patologia, se tem alguma coisa... porque a gente, às vezes o vídeo ali não dá para você perceber, enfim. E ninguém tira foto de coisa feia. Todo mundo só tira foto de coisa, né? Todo mundo... Você tira a foto, a pessoa vai lá olhar, deixa eu ver como é que tá aqui. Para corrigir alguma coisa, para tirar de novo. Enfim, aí ele deu uma entrada, olhou e depois me passou o relatório. Radamés, a casa... Ela era para estar, aquela casa era para estar custando em torno de 600 mil. Ela estava sendo oferecida já preço de venda 450. Quer dizer, se eu fosse ainda discutir, aquilo ali ainda cairia mais ainda, né? Aí eu fiquei, rapaz, 600 para cair para 450? Tem alguma coisa aí que não está sendo... Será que tem alguma coisa que a gente não sabe? Aí ele foi olhar e fez uma verificação. Ele, como mestre de obra, produz casas e tal, disse, olha, é o seguinte, eu olhei a casa, vi que tem 3 casas iguais. Aí eu já não gostei. A pessoa já fez 3 casas iguais, e já, quer dizer, já ficou um negócio parecendo um conjunto dentro de um conjunto, né? Então já teve um efeito de imagem aí, de design, que já prejudicou. Segundo, o material utilizado, eu não tenho certeza, mas pelo que eu percebi, o material utilizado não é um bom material. Você vai ter que fazer consertos quando você entrar, por conta de algumas questões, tal. Deu para perceber, entrei rapidinho e vi isso. Quer dizer, aquela avaliação, aquele valor que estava ali, que estava sendo divulgado,
ele deu sinais só pelo mercado. Primeira avaliação, no mercado, ele não estava no mercado, ele estava um pouco abaixo. Porque o mercado era para estar em torno de 600. Outras casas parecidas como aquela deviam estar em torno de 600. Se caiu muito e foi um valor alto, se você cai de 600 para 500, não é tanto, mas você cai de 600 para 400, já fica um negócio meio... Né, você já gera uma certa... Dissonante. E aí o cara que vai comprar, isso que você está falando, quem vai comprar não compra pelo impulso, não compra pela... Convida um corretor para dar uma olhada, procura alguém que pode ir lá verificar melhor, porque, gente, você compra um negócio desse assim que você se encantou só pela beleza e depois arranja uma confusão grande lá dentro de casa que material que não prestava, tem que derrubar, tem que fazer de novo e tem que fazer obra num negócio que custa 600 mil reais, não dá para você ficar aí fazendo obra. Melhor, né, pesquisar. Eu acho que a palavra que eu ia dizer é conversa com levar alguém um profissional que entenda de construção, de especificações de materiais, de como é que está a situação, porque como carro você pode maquiar uma casa, você pinta, bota uma pintura bonita e tal, então aparentemente aquela casa às vezes está aparentemente uma maravilha, mas existe um problema às vezes estrutural, às vezes existe a tubulação ali está muito comprometida, documento. Às vezes está envolvido com herança, ou alguma outra coisa assim, é bom. Então tem profissionais como corretores bons, como engenheiros muito bons, arquitetos também tem noção, mas é melhor aquele que tá ali na obra todo dia, que é o corretor, é o engenheiro, o mestre de obras. Muitas vezes um mestre de obra lhe dá dicas muito melhores do que propriamente um engenheiro ou um corretor. Né? E outra pessoa que é muito boa para poder examinar, para saber como é que está aquele bem imóvel e a qualidade e as especificações de materiais daquele imóvel, é justamente alguns vendedores de loja de material de construção antigos. Entendi. Aquele cara que está lá dentro, ele sabe o que é uma cerâmica boa de um PI bom, ele sabe o que é uma tinta boa, ele sabe o que é uma conexão, um tubo, uma louça de primeira. Então, se você pegar, muitas vezes, um cara desse de balcão, de loja de materiais de construção, ele pode lhe dar umas dicas e uma opinião muito mais balizada do que o próprio corretor e do que o próprio engenheiro. Imagina. Porque ele sabe o que é bom e o que não é. Só em ele olhar uma parede assim pintada, ele diz se a tinta é boa ou não é. Ele passou a unha, como alguns fazem, ele já vê logo se aquela tinta é boa, se é uma tinta fraca. Ele olha para o piso, ele vê logo se a cerâmica ou o porcelanato, porque porcelanato, muita gente vai vender uma casa, tem porcelanato e tal, mas tem porcelanato baratíssimo. E tem uns porcelanatos que são de primeira. Então, esse cara que vende material de construção, que vende lojista, ele sabe disso aí. Vale a pena pegar um profissional desse. É uma dica e você pode pegar isso aí, pode testar que você vai se dar bem. Economiza, né? Economiza muita coisa. Recurso, desgaste, um monte de outras coisas. Sobre IA. Bom, eu queria falar um pouquinho. Vamos lá. Vamos encerrar então com esse ponto aí. Fica à vontade. Eu queria falar um pouquinho sobre IA no mercado imobiliário. A gente, até pouco tempo, quando surgiu, né, a questão do IA, e a gente começou que eu digo, os corretores, começamos mas como é que pode? O IA vai vender um imóvel? Não tem como. O imóvel é coisa pessoal, é emoção, como você falou, é isso, aquilo, outro. E o IA não vai substituir nunca mais. A coisa evoluiu tanto, que os avatares aí de alguns corretores fazem o atendimento, eles não fazem a venda. Eles fazem a captação de leads e qualificam-os para os corretores levarem os clientes para mostrar. Então é muito importante, você que está entrando na área imobiliária, você que é dono de construtora, você arquiteto, todo o pessoal da cadeia imobiliária, entender que o IA, hoje o agente de IA, associado a um CRM bom, eficiente, direcionado para aquele tipo de profissão que você exerce, ele faz um filtro. E outra coisa, já foi comprovado que se você responder até 5 minutos, quando alguém liga para a sua empresa ou para você, se você deixar para responder depois de 5 minutos, você
tende a perder aquele negócio definitivamente. E muitas vezes você está dormindo, está almoçando, está tomando café, está ocupado, está atendendo outro. Né? E aí você não atende aquela pessoa dentro daqueles 5 minutos. O IA veio hoje com um texto muito adequado do chat GPT, né? Muito adequado, não erra, filtra, ele escolhe aquele cliente. Por exemplo, o cara vai comprar muita gente quer comprar sua casa própria, Minha Casa Minha Vida. Então ele liga para a gente, para os corretores, olha, eu quero comprar minha casa e tal, tal, tal. Aí a gente vai, mostra vários imóveis, mostra isso, aquilo, outro e tal, diz qual é a documentação que precisa. Mas o IA, o que é que ele faz? Ele filtra, ele começa a dizer, quem é que compra imóvel, quem é que tem facilidade de adquirir imóvel pela Minha Casa Minha Vida? Aquele que tem renda formal. Aquele que tem uma renda certa, o banco quer ter segurança. O cara está empregado, tem uma renda suficiente, pode comprometer parte dela para pagar a prestação, etc. e tal. Ou seja, aquela pessoa se enquadra nas exigências do sistema financeiro habitacional. É o ideal. E muitas vezes é aprovado quando ele está desse jeito. Então o IA ele já pergunta a sua renda, se sua renda é formal, se não é. Está entendendo? Quanto é essa renda? Qual sua idade? E tem muito a ver. Se você tem uma idade já avançada, você não vai ter o prazo máximo que o banco dá, de 400 meses, de 360, né? Então não vai, de 30 anos, de 36 anos e tal, não vai. Por quê? Porque sua idade já é avançada. Então o IA ele vai filtrando e hoje nós temos no mercado CRMs já integrados com o IA, fazendo todo o filtro e gerando uma quantidade grande de leads e colocando na sua mão, na mão do corretor ou do construtor ou do arquiteto, já colocando na sua mão aquela pessoa que já se enquadra para poder adquirir aquele imóvel. Já com os filtros, né? Já com os filtros feitos, aquele funil já está feito. Aí você vai ter sua habilidade, sim, de você mostrar esse imóvel, de você desenvolver aquela pessoa para lhe comprar aquele projeto, no caso do arquiteto, no caso do engenheiro para executar aquela obra e tal. Aí vai depender da sua habilidade e da sua competência. A parte humana ela ainda vai continuar, né? Isso. É claro, porque negócios são feitos ainda... Principalmente negócios são feitos com humanos, porque quando tem bronca, você vai procurar um humano para resolver. Você não vai procurar numa casa que deu bronca, você vai precisar realmente ter alguém ali do outro lado que possa explicar. Muito bom. E uma coisa boa, Radamés, hoje em dia nossas imobiliárias elas não têm mais aquele número imenso de corretores dentro dela. Antes eu tinha 30, 40 corretores, hoje eu tenho dentro da minha imobiliária 5. Mas eu tenho lá fora 50 corretores. Porque eu estou usando o sistema de filtro do meu CRM com o IA e eu não dou conta de atender os leads que chegam. E aí eu tenho parceiros que estão nas suas casas, nas suas imobiliárias, nos seus negócios, que aí o próprio sistema da Mobile já envia para os corretores parceiros o endereço, o imóvel que a pessoa está interessada. A Mobile ela faz o tráfego pago e divulga os seus produtos. Sim. E aí, quando os clientes vêm, a qualificação é feita pelo sistema, pelo IA. E como eu não dou conta, tem gente para visitar de 8 horas, tem outro de 9h30, tem outro de 10 horas. Eu não dou conta, nem meu pessoal. Eu não vou botar 30, 40 pessoas lá dentro, porque não cabe. Mas aí o IA direciona para esses parceiros. E esses parceiros vão mostrar, pega o cliente de bandeja, já com intenção de compra naquele imóvel, então ele já vai mostrar aquele imóvel e ganhando a gente faz o nosso rateio, nossa partilha. Isso é inovação, meu amigo. Isso é inovação. Eu acho que até agora somos nós que estamos fazendo isso em Mossoró. Eu não vi ninguém ainda fazer isso, mas com certeza logo, logo mais vai estar fazendo, mas que seja eterno enquanto dure, que nós façamos a nossa parceria, que o mercado cresça, porque quando o mercado cresce, o déficit habitacional é imenso. A gente não vai dar conta do que tem para vender. A gente só precisa encontrar, porque a grande dificuldade, desafio dos corretores e das imobiliárias é identificar quem está querendo comprar um imóvel. Porque o imóvel a gente tem nos 4 cantos da cidade para vender, todo mundo tem.
Mas você identificar quem está com condições, habilitado para poder adquirir aquele imóvel, o IA vai lhe ajudar muito. Muito bom. Obrigado aí, Jans, pelas respostas. O IA, né? O AI, Vamos falar né? IA, Inteligência IA, artificial. Inteligência artificial. Agradeço aí suas orientações. Um forte abraço a todos e ficamos por aqui. A gente se encontra aí na próxima edição.